A gente vinha trazendo já uma certa animosidade entre equipes jurídicas de candidatos ao governo do Amazonas, e aí você tem informações atualizadas, não é isso? Cantamos todas as pedras. Isso não estou falando para me gabar, não. É porque, com todo esse tempo de cobertura da Justiça Eleitoral, algumas questões, quando começam a ser demonstradas, algumas sinalizações, a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente. O que a gente falou? Equipes inexperientes para candidaturas majoritárias, excesso de vaidades, né, dessas disputas, os advogados foram demonstrados em petições, a gente vem tratando aqui, e o confronto com equipes que são consideradas, talvez, por algum, no meio de advogados, do direito, excêntricas, às vezes as pessoas falam isso, mas são pessoas extremamente experientes e competentes. Então, o resultado só poderia dar o que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje? Há uma decisão, né, de um dos juízes auxiliares da propaganda, no caso do Dr. Márcio André Lopes Cavalcante, que é um juiz federal, indicando para a equipe ou para a campanha de Ricardo Nicolau que o método adotado pela equipe jurídica dele para buscar direitos ou requisitar direitos na Justiça Eleitoral é equivocado. Pode ser interpretado como uma tentativa de tornar inoperante, obstruir o funcionamento da Justiça Eleitoral, e por isso se caracteriza dentro do que acusou a equipe do Wilson Lima, né, de litigância de má-fé, apresentando questões técnicas que não deveriam ser apresentadas daquela maneira, e o juiz diz, olha, posso interpretar isso dessa maneira sim. E a outra questão, ele que diz, olha, pelo método, pela forma como está acontecendo, isso pode até ser interpretado como abuso do poder econômico por parte da campanha. Que ontem mesmo nós falamos que esse excesso de vaidade dos advogados que estavam demonstrados nas petições mostravam que eles podiam estar gastando muita energia nessa coisa da disputa pessoal, né, nessa vaidade mesmo, e perdendo energia para fazer a defesa do Ricardo Nicolau, a defesa dos seus clientes. No caso, não foi só isso, né? Eles abriram um flanco para que a campanha adversária pudesse atacar a candidatura do Ricardo Nicolau. Queria falar um pouquinho mais sobre essa questão específica dessa ação, né? Por que é perigoso para o Ricardo Nicolau essa possibilidade, e o juiz deixar claro, olha, vejo aqui a possibilidade de interpretar como abuso do poder econômico. Por quê? Porque uma ação de abuso do poder econômico, ela não vai direcionada para o advogado, ela vai direcionada para o político. E uma das consequências da ação de abuso do poder econômico é inelegibilidade por 8 anos. 8 anos. Além disso, Rafael, há todo o investimento da campanha nas equipes jurídicas, né? Um investimento financeiro, inclusive, que é isso que o juiz fala, olha, por ter um investimento alto nessas equipes, se isso está funcionando para obstruir a justiça, posso interpretar dessa maneira. Mas, nesse sentido, esses advogados viram uma certa parte dessa questão. Porque como é tão técnica, talvez os candidatos ocupados com todas as questões políticas que envolvem uma eleição, e eu já vi isso muitas vezes, eles não entram nesse detalhe técnico do argumento que os advogados vão fazendo confrontos na TRE, na Justiça Eleitoral. E aí a defesa do Nicolau, para evitar a inelegibilidade dele, numa possível ação de abuso do poder econômico, teria que alegar assim, olha, eu não sabia disso, isso foi ação do meu advogado, muito embora ele dê a procuração para os caras representarem para os advogados. A coisa é confusa, é complexa, mas a gente cantou essa pedra aqui a respeito dos detalhes que eleitoral, decisões que são muito rápidas na Justiça Eleitoral nesse período de campanha, e o fato de que no TRE e no estado do Amazonas existem equipes muito experientes, como é a equipe do governador Wilson Lima, representada por Daniel Nogueira e Marco Aurélio Choi. No comentário desta semana, em que eu falei sobre aquela guerra lá entre os advogados, e a gente disse que muitos estavam vendo como baixaria o fato de ter falado lá na petição que era uma ação apresentada de uma forma cafona, um design, não sei o quê, aquela coisa toda, e a gente, olha, nunca vi isso em petição.
Para deixar bem claro, eu penso que deixei claro no comentário, mas é bom fortalecer, porque recebi comentários nesse sentido, não coloquei no mesmo patamar os dois escritórios. Até porque diariamente a gente tem colocado situações de reconhecimento da experiência do Dr. Marco Aurélio Shaw e do Daniel Nogueira, e eu não faço isso por empréstimo de qualquer tipo de bajulação, porque nosso comentário é todo com base em fatos. E esses mesmos advogados e outros nunca se comportaram desta maneira. O comportamento veio dos advogados que hoje representam o Ricardo Nicolau. Outro fato. Então, só para deixar bem claro este ponto. Um outro ponto que é preciso acrescentar no detalhe desta decisão do Dr. Márcio André é que ele é um juiz federal extremamente respeitado no meio, mas não é só no meio aqui no Amazonas, ele é respeitado no país. Já falei aqui em outras ocasiões, na eleição passada, ele é muito reconhecido por ser um professor inclusive de cursinhos mais difíceis, para os cargos mais difíceis no judiciário. Ele é reconhecido por um saber jurídico diferenciado, pela competência, pela seriedade, o que torna esse tipo de decisão, esse tipo de indicação na decisão dele muito mais grave, muito mais pesada para os nomes que estão envolvidos, tanto os nomes da advocacia quanto para quem concorre na eleição deste ano.